Heber, queria começar pedindo que você se apresente, porque nem todos te conhecem, né? Tá Muita gente, certo. essa comunidade que a gente está trabalhando aqui fica em Campo Grande, que é em outro local do Rio de Janeiro. Então, algumas pessoas Tá, não te conhecem. Fala do trabalho que você faz no Andrew Jumper lá, conversa com a turma tá. aí e dá Tá aquela ok. apresentada Então, padrão. para quem não me conhece, eu sou o Heber Carlos de Campos Júnior, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu atuo como pastor de igreja local, mas eu não faço só isso. Então, eu sou pastor de tempo parcial, porque o resto do meu tempo, na verdade, a maior parte do meu tempo é gasto com educação teológica. Então, eu sou professor tanto no nível de bacharelado, num seminário presbiteriano aqui em São Paulo, que é o Seminário JMC, e sou Uhum. professor também do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é o mestrado da Igreja Presbiteriana do Brasil, vamos colocar assim, não é? Então, lá Legal, eu sou legal. professor de teologia histórica. Isso significa que a maior parte dos cursos que eu ensino tem a ver mais com história do pensamento, embora, às vezes, eu dê cursos sobre outras áreas, como, por exemplo, de teologia sistemática. Inclusive, o próximo curso que eu vou dar, todo à distância, por causa do nosso distanciamento, né? Por causa do nosso isolamento, vai ser um curso sobre a doutrina da providência, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. A doutrina da providência Verdade. é o guarda-chuva macro da nossa fé, da nossa confiança nesse Deus que cuida de nós. Em suma, esse é o Legal. meu trabalho e tenho a alegria de ter a família comigo nesse tempo de isolamento aqui. Legal, legal. Tem gente aqui do Amazonas, gente de Recife. E você está em qual comunidade de fé agora, Heber? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, é uma igreja que fica na cidade de Santo André, que é a Grande São Paulo, que é a região da Grande São Paulo, né? Então, Santo André, para quem não é daqui da região, não conhece direito São Paulo, é parte do chamado ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, que são as cidades aqui que ficam próximas à capital. Então é lá que eu pastoreio, eu moro na capital, eu trabalho no ensino teológico na capital, São Paulo capital, mas todo final de semana eu costumava ir, antes da pandemia, para Santo André, para pastorear em Santo André. Então a gente espera e ora ao Senhor que isso acabe logo, para a gente poder voltar a cultuar lá, em loco, em Santo André. Legal. Rapaz, tem gente aqui do Brasil inteiro, ó, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Legal. Paulo, Rio de Janeiro, nossa, gente de todo lugar, você é muito querido, a gente tem um carinho muito grande por você, então a turma vai curtir a beça. Eu vou começar a live fazendo a pergunta que não quer calar, que é a Tá? pergunta que move todas essas discussões em torno do problema do mal. E você tem razão, diante dessa questão da Covid, esse tema está voltando, né, ao debate. Inclusive, nós tivemos um caso recente de um líder cristão aí famoso da mídia social, você deve saber, né, que citou recentemente aí no Twitter e no YouTube que Deus não tem controle, se tivesse não tinha Covid, né? É verdade. Essa fala dele reverberou pra caramba, porque é um pastor muito conhecido, muito seguido e jovem, né? Uhum. E aí a pergunta se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus controla tudo, por que o mal existe, por que nos afeta, por que Deus não dá fim nesse negócio? É a pergunta número 1, né? Ok? E é a pergunta que norteia toda a nossa conversa, né, Leclerc? Assim, o que as pessoas precisam entender é que essa forma como você resumiu aí, é o chamado problema do mal, ele não é problema só para nós que cremos nesse Deus, é um problema para todo mundo. Não importa de qual linha de raciocínio. Vamos colocar primeiro do ponto de vista de quem é cético. Quem é cético também tem um problema, não é? Você não consegue explicar o mal e aquietar a sua consciência. A verdade é que ninguém quer que isso aconteça, e inclusive os céticos têm problemas que eu creio que são ainda maiores de resolver, que é você ter o mal como parte de um naturalismo devorador, porque se a gente não crê em Deus e tudo acontece mediante o acaso e sobrevive quem é mais apto, quem é mais forte nesse mundo Isso. selvagem, então o mal é intrínseco, é inescapável e não adianta você lutar contra ele, quer dizer, é desesperador, é pior ainda, é um problema sem solução.
Então, para quem vive angustiado nesse tipo de maneira de enxergar o mundo, esse problema é insolúvel, não é? Enquanto que na fé cristã, esse também é um problema desafiador de responder, e não vai ser a minha primeira resposta que vai esgotar o assunto. Mas é importante a gente considerar algumas coisas, tá? Primeiro... Antes de você explicar, Éber, a turma que está citando o nome do pastor que eu falei sem citar o nome, a gente não vai citar nome, a gente aqui só fala de milagre, não fala dos santos, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte, que antes de você começar a sua explicação, durante muitos anos a gente falou sobre isso, sobre soberania, sobre ter paz, sobre descansar, né? Todas essas coisas que você vai abordar sobre a providência, até que toda a teoria sobre o mal bate na nossa porta. Porque eu acho que a grande questão é essa, né? Agora a gente tem um mal que é tangível, a gente está vendo as pessoas morrendo e os números aumentando, e agora não está tendo nem filtro, está pegando rico, pegando pobre, crente, não crente, está pegando todo mundo, né? Então eu acho que agora essa live ela é muito pertinente, porque a angústia, que era só uma ideia, muitas vezes linkada aos textos bíblicos, agora ela é tangível e está batendo na nossa porta. Isso aconteceu com fiéis desde o início da história, né? Jó é a história mais antiga que a gente lembra, e é, digamos assim, o texto mais famoso para falar de que sofrer e aparentemente sofrer injustamente, mas eu acho que o problema sempre volta à tona. Jó, inclusive, acho que tem uma lição importante para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Jó é uma pessoa que não tem percepção de todas as coisas, e por causa disso, Leclerc, ele tem a impressão de que Deus está agindo de forma injusta. O Jó que muita gente conhece na igreja não é o Jó do meio do livro, é o Jó do começo do livro. Né? Eu costumo brincar quando eu ensino sobre esse assunto que as pessoas, em geral, só conhecem Jó 1, 2 e 42. Eles pulam todo o diálogo do 3 ao 41. Não é? Que é a conversa entre Jó e os seus amigos e depois Deus falando com Jó. E essa é a parte assim, riquíssima do texto, porque esse é o momento em que Jó se torna mais real, mais parecido com a gente. Porque até o capítulo 2, ele parece quase impassível, sabe? A Leclerc, ele é assim, aquela pessoa que você fala, gente, não acredito, esse cara é muito crente. Né? Eu não saberia. Eu quero ser igual a ele. Quero ser igual a ele, mas não conseguiria fazer igual a ele. Mas a verdade é que ele vai começar a experimentar isso delongadamente, tanto as perdas quanto a sua saúde, trazendo incômodos a ele, e ele começa a questionar a justiça de Deus. No final, Deus fala com ele através de perguntas sem resposta. São perguntas retóricas, Deus mostrando a sua grandeza. E a resposta de Jó é muito piedosa, e eu quero começar com essa resposta de Jó. Ele diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Quer dizer, o meu conceito do Senhor era limitado, era verdadeiro, não era errado, mas era limitado. E quando o Senhor se apareceu a mim, quando os meus olhos te viram, eu me arrependo do que eu disse. Quer dizer, o Senhor expandiu minha compreensão de certas coisas, ainda que eu não tivesse entendido tudo. É bom que quem nos ouve lembre que a história de Satanás chegando para Deus, pedindo para tentar o servo Jó, tal, isso não é contado para Jó. A gente sabe do por trás das câmeras, mas Jó não sabe, né, Leclerc? Jó não sabe. Então, ele questiona, uma das coisas que ele faz que mais mostra como doeu nele, é que mesmo sendo um homem íntegro, ele fala assim, Senhor, eu quero uma audiência diante do Senhor. Porque todo mundo está acusando ele de ter feito alguma coisa errada, afinal de contas está sofrendo tanto, ele deve ser um cara mau. É o que os amigos concluem. Aí ele vai dizer, não, eu quero defender a minha causa diante do Senhor. E aí no final, quando Deus então fala a ele, faz tantas perguntas mostrando o seu controle, sua soberania e o direito que ele tem de fazer o que ele faz com toda a sua criação, Jó fica contrito, se arrepende e se lança aos pés do Senhor em confiança e descanso nele. Então, acho que uma das lições preciosas, importantes que a gente aprende com Jó, é que o problema do mal é problema para nós por causa de uma percepção limitada que a gente tem. Não significa que é um problema insolúvel, mas certamente é problema para nós porque nós temos limitação na nossa compreensão. Então deixa eu usar um exemplo bíblico que eu aprendi com o D.A. Carson.
Carson tem uma sacada muito bacana. Ele fala assim, ó, vamos pegar o exemplo das guerras no Antigo Testamento, quando Deus mandava entrar numa nação e destruir totalmente. É o caso, por exemplo, da conquista de Canaã, né? Os genocídios no Antigo Testamento são alvo de grande controvérsia e de grande dificuldade para a gente aceitar. Não é? O Samuel 15, né? A batalha contra os Samuel 15, pronto, 1 Samuel 15, Deus manda a Saul ir lá destruir os amalequitas e ele poupa Agag, e a gente pensa assim, pelo menos, né? E poupa os animais e diz que vai adorar a Deus com os animais, quando na verdade isso é rebelião contra Deus. E Samuel confronta Saul no seu erro. Então histórias assim, que usam o chamado harem, que é aquele termo hebraico que significa destruir totalmente, é um termo complexo de traduzir, mas que lida com isso, são textos que são um problema para nós. Mas, curiosamente, a Bíblia não apresenta o fiel do Antigo Testamento angustiado por causa disso. Então, isso tem a ver com... muito... Isso tem a ver com cosmovisão, né, Éber? O problema está na maneira como a cultura contemporânea influencia a nossa maneira de pensar, porque o homem da Bíblia não tem problema com essas questões. Então, essa sacada do Carson é muito interessante. Ele fala assim, ó, olhe para o fiel do Antigo Testamento. Ele não vê problema com essas guerras como a gente vê. Portanto, ele está vindo de uma outra percepção, de uma outra cosmovisão, diferente da nossa. Né? Então, você está certo em destacar que cosmovisão é uma questão chave. E eu queria que essa fosse a nossa primeira lição. Ela é problema... em parte porque a gente não tem visão de todas as coisas. A gente não enxerga tudo que Deus enxerga. Vamos lembrar de uma outra história bíblica muito interessante para nós. José sai de queridinho para maldito dos irmãos e prisioneiro e traidor, sendo enganado pela esposa de Potifar e fica lá na prisão mais tempo do que queria ficar, e ele só é levado à posição de destaque mais tarde 20 anos depois. São 2 décadas inteiras de humilhação, de sofrimento, né? Então, o que isso deveria levar a gente a entender? Que José é uma história, Leclerc, em que ele posteriormente entendeu a provisão de Deus. Nem sempre isso fica claro para nós. Então, tanto José quanto Jó são histórias bíblicas para fazer a gente crer, mesmo quando a gente não vê. Legal. Descansa quando a gente não vê. Então essa é uma boa lição para a gente começar a ponderar. O problema do mal é problema para nós porque a gente tem uma percepção limitada das coisas. E a Bíblia ensina a gente essas coisas, tá? Legal. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente sabe que o vírus está aí, que é o nosso estudo de caso atual, mas a gente não sabe o que está por trás das coisas, não sabe o que Deus está planejando. Eu acho que o mais legal tem a ver com o que você falou antes, a gente não sabe o spoiler, não sabe o final, né? Nos textos bíblicos, a gente sabe o final porque está lendo, mas o personagem que está experimentando, ele não tem noção do que está acontecendo, né? Sim, então sim. Ele está tão perdido como nós estamos perdidos agora. Mas o fato da gente não saber o final da história não significa que a gente não confie no Deus que consuma a história. Exatamente. Por isso, Leclerc, que eu tenho aprendido e tenho ensinado quando eu posso, e eu quero que os nossos ouvintes meditem nisso, que o problema do mal não é uma coisa que a gente monta um argumento e quebra qualquer crítico e resolvemos e ganhamos o argumento. Não funciona assim. O problema do mal é algo que a gente só irá resolver plenamente na consumação de todas as coisas. Porque é o final da história. E o final da história é o nosso descanso, enquanto a gente não chega lá. Por isso que crente tem que viver por fé, não por vista. Ele antecipa, digamos assim, a alegria e o descanso do final e vive no presente à luz desse descanso. Isso é uma coisa preciosa para a fé cristã. Muito precioso. E como esse tempo vai nos ensinar, né? Quantas comunidades de fé, líderes, professores, pastores, propagaram durante décadas aí uma invencibilidade, né? uma forma quase que heróica de luta contra todo tipo de maldade, e agora que a situação ficou ruim, não há o que dizer, não tem herói. Tem ninguém saindo pela rua repreendendo o vírus. O mal está batendo em todas as portas.
e não tem triunfo. Legal. Olha que importante a gente aprender que entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, Leclerc, a gente tem que aprender a seguir os passos do nosso Salvador. Nós primeiro somos humilhados para que depois sejamos exaltados. Muito legal, cara. Essa vida e esse momento é um momento de muitas vezes sermos humilhados, de passarmos por tristeza, de experimentarmos dores. Não é uma vida de triunfo. Inclusive, deixa eu falar aqui com certa força, mas isso é importante para a gente defender a verdade de Deus. Nós não podemos ser enganados pelos mestres da vitória e do triunfo e de tá tudo bem, porque isso é esquecer que seguir a Jesus Cristo é ter uma trajetória semelhante a dele, sabe? De primeiro sermos humilhados para depois sermos exaltados. As pessoas querem pular a parte da dor. Elas querem pular a parte da humilhação. Elas querem só vitória, só exaltação. Leclerc, isso é contrário ao evangelho de Jesus, Leclerc. Isso não é o evangelho. Exatamente. Isso não é o evangelho, não é. É por isso que é por isso que a turma não lê os salmos precatórios. A gente tinha que ter um tempo aí durante o ano só para ler Salmo brabo, né? Salmo 88, Salmo duro, Salmo 137, Salmo 69, tem vários assim, né? Esses salmos imprecatórios, eles precisam ser entendidos à luz de uma história em que Deus vai trazer juízo, vai colocar os pingos nos is, vai acertar as corrupções dos homens e aquilo que eles fazem de maldade. Veja como Deus, na Bíblia, já dá algumas dicas pra gente, quando ele levanta a nação para castigar outra nação. Não é que a nação que ele levantou é certa, mas é porque está na hora de trazer juízo sobre aquela. Então ele levanta uma e castiga outra. Deus faz isso porque esse é um mundo que está debaixo do juízo de Deus. A gente não pode negar isso. É verdade. Você já explicou aqui pra gente, primeiro que a primeira razão da dificuldade do tema é essa leitura pulada da Bíblia que a gente faz, né? A gente não conhece Jó todo, não conhece José todo, não conhece Davi todo, só pega as partes boas. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que você colocou é a cosmovisão. Eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha que durante muitas décadas, muitas talvez seja exagero, mas algumas décadas, a mensagem do evangelho se tornou muito moral e muito dualista, essa coisa do bem contra o mal, e agora a gente não está sabendo lidar com isso? Olha, eu acho que esse é um problema antigo, Leclerc. Eu acho que é um problema antigo porque, vamos lembrar de um personagem famoso da história da igreja. Agora é o professor de teologia histórica dando uma palhinha de uma coisa legal, tá? Agostinho teve que combater a influência dos maniqueístas. Para quem não sabe quem eram os maniqueístas, eles criam numa dualidade de um Deus do bem e um Deus do mal. Um Deus que tem a ver só com as coisas boas da nossa vida e uma força que tem a ver com as coisas ruins. Então, se os maniqueístas vivessem nos nossos dias e alguém perguntasse assim, e o que Deus tem a ver com a Covid? Eles diriam nada, porque a Covid não tem nada a ver com Deus. A Covid é da força do mal, né? E Deus não tem nada a ver com a história, Deus só traz coisa boa. Quer dizer, os maniqueístas, eles eram dualistas. Sabe qual é a tristeza? Boa parte do evangelicalismo brasileiro é dualista, é maniqueísta. Ele acha que quando o bem acontece é Deus e quando o mal acontece é o diabo. É como se o diabo fizesse frente a Deus, e eu costumo brincar assim, que é como se tivesse uma luta de espadachim em que Jesus ganhasse, mas fosse, no sufoco. No último minuto, né? No último minuto. A gente esquece de que a Satanás é criatura do Deus Todo-Poderoso. E ele cumpre, inclusive, executa propósitos do Senhor, que é tão difícil para algumas pessoas entender, mas é tão confortador. Então, realmente, você tem razão. Você citou a história da igreja. Então, você tem razão em dizer que eu acho que muito do evangelicalismo brasileiro é dualista. E esse é um mal terrível e ele não prepara a gente para momentos assim. As pessoas ficam em desespero mesmo, sem ter uma palavra confortadora. Por quê? Porque é só palavra enganadora, são palavras de falsos profetas. Pois é, cara. Agora a gente vê nessa pandemia, essa estrutura estrutura não é a palavra correta, vamos mudar. Esse modelo de igreja que a gente tem no Brasil é um modelo que foi todo estabelecido em cima do acontecimento, da performance, do evento, né? Um modelo de evento. Agora não tem o evento, o cara vai ter que ter inspiração sozinho, pela palavra, pela oração. E aí, no evento, como é que ele é motivado? A dar brados, a dar gritos, a declarar, a repreender, isso e aquilo. Só que agora
ele está sozinho. E, assim, que tipo de ensinamentos você acha, já como um obreiro experiente que você é, mestre, né, isso sem dúvida, que tipo de ensinamentos que vão trazer amadurecimento para nós você acha que esse tempo de pandemia traz? Ok. Eu acho que ele pode trazer várias coisas. Quando as pessoas me perguntam, e eu tenho ouvido essa pergunta muitas vezes, que lições Deus está querendo ensinar ao seu povo? Eu digo assim, gente, várias, e eu não consigo listar todas. Eu só consigo enxergar algumas coisas, mas Deus vai usar outros servos dele para mostrar outras lições. Né? Então o Leclerc vai ensinar algumas coisas, eu vou ensinar outras, outros irmãos vão ensinar outras, e a gente vai ver quanta coisa Deus ensina ao seu povo. Então eu quero listar algumas. A primeira coisa que eu acho que a gente aprende é que quando Deus traz o seu juízo, ele não faz distinção. Não é curioso, Leclerc, que a Covid-19 tenha atingido primeiro os poderosos deste mundo? Não é verdade que os mais atacados, num primeiro momento, pelo menos, tenham sido os países pobres da África, por exemplo? Não foi. Foi a Europa e a América do Norte. Quem diria? Primeiro a China, depois, né, a Europa, Estados Unidos, e você fala assim, meu Deus, os poderosos ficaram sem chão, né? Foram tão abalados que isso... Então, essa é a primeira lição. O juízo de Deus não faz distinção. E a gente não pode negar que a Covid seja expressão de que esse é um mundo debaixo do juízo de Deus. Eu preciso explicar isso para as pessoas não entenderem errado. Não significa que todo mundo que sofre com Covid esteja pagando por um pecado pessoal. Quando Deus trazia algum tipo de castigo coletivo, não era porque cada pessoa, sem exceção, era mais má do que as outras que não sofreram castigo coletivo. Não é isso. É isso que as pessoas têm que entender. Mas só que é um aprendizado de que a gente está debaixo de um mundo cativo. De um mundo cativo do pecado e está debaixo do juízo de Deus. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente enxergue que esse mundo debaixo do juízo não sofre distinção. Quando Deus traz uma pandemia, atinge a todos. Eu acho que essa é uma primeira lição. Tá? Uma segunda lição que eu vejo é assim, e tem muitas, mas eu acho que a gente podia pensar um pouquinho mais e ficar só com algumas delas. Né? Uma segunda lição que eu vejo é a seguinte... Tem umas 30 lives. Quando as pessoas tiveram que ficar em casa para cultivar sua vida espiritual através de cultos individuais, domésticos e assim por diante, quantas famílias ficaram perdidas, Leclerc? Poxa, demais. Quantos líderes não sabem o que fazer? Por quê? Sabe por quê? Porque por muito tempo a gente terceirizou o cuidado da nossa devoção. Legal. Muito entendeu? Bom. A gente terceirizou. Quer dizer, tem alguém fazendo pra gente, eu não sei fazer, mas o Leclerc sabe, então Leclerc, você cuida pra mim. Toda vez eu levo meus filhos, eu deixo ele na sua classe, e o Leclerc é muito bom professor, e ensina tudo de Bíblia pra eles. Eu não sei ensinar, mas tudo bem, mas o Leclerc faz pra mim, entendeu? Percebe como a gente terceirizou? Culto passivo, né, cara? A gente tinha um culto passivo, ele não era ativo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que aprender, e quem sabe essa seja uma das grandes lições que Deus pode ensinar ao seu povo, é que pais, líderes do lar, e se não existem pais, que as mães assumam a função de ensinar seus filhos o bom caminho de Deus. O discipulado cristão, Leclerc, tem que começar em casa. Em casa. E eu acho que a gente perdeu um pouco disso. A gente perdeu isso. Nesse ponto que você tocou, a gente está falando do problema do mal. Olha quanto problema o mal nos causa. Nesse ponto, eu quero abordar duas coisas para você comentar. Primeiro, que até nas maiores vitórias bíblicas, muitos soldados tombam no campo de batalha para que Davi triunfe, por exemplo. Essa visão romântica do evangelho, ela não tem lugar para derrota. Mas para que houvesse muitas vitórias, inclusive a nossa vitória eterna, tem morte, tem sangue. Exato. Vamos lembrar de um personagem bíblico que é muito admirado, o apóstolo Paulo, como missionário que ele era. Ele teve colega dele que abandonou o evangelho. Né? Ele teve colega, então assim, para quem não lembra, ele fala de Demas, que amou mais o presente século. Ele fala de gente que Alexandre Latueiro tem causado muitos males.
Quer dizer, ele fala de muitos que abandonaram, e você fala assim, cara, mas Paulo está no final da vida. Ele tinha que estar terminando assim num asilo, caprichado, todo mundo ir lá fazendo festa para ele, celebrando, levando carta de homenagem, apoteótico. Mas a apoteose vai ser lá na frente, não é aqui. Né? Até Paulo sente dores no final da vida dele. Então é muito importante a gente ponderar sobre isso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que você falou do discipulado nas famílias, nas casas, é que uma pergunta que eu te faço. Você acha que esse modelo que a gente tem, dualista, que não é ativo, é passivo, abriu a porta para que muitos de nossos irmãos sejam apenas religiosos? Porque, assim, sem novo nascimento, sem uma experiência existencial com o Criador, não há o que compartilhar dentro de casa agora. É tudo teoria, religiosa. Você não acha que nesse tempo de enfrentamento dessa crise, faltam corações que nasceram de novo, de fato, de onde transborda a água da vida para compartilhar? Olha, sempre que há crise, sempre que a fé é testada, a gente vê a qualidade dela ou a falta de qualidade dela, boa qualidade ou a má qualidade. Então, eu lembro da primeira epístola de Pedro, quando ele fala assim que a fé de vocês foi contristada, mas vocês foram contristados, mas é para que a fé seja provada. Então ele está usando a analogia de um ourives, que tem que purificar o ouro com o fogo, para que o que saia como resultado disso seja bom, seja uma fé testada e aprovada. Então deixa eu ler rapidinho esse verso que eu acho muito bonito. Não precisa ler rápido não. Pode ler versículo 6, olha que texto lindo, porque tem a ver com um tempo difícil, dolorido. E essa pandemia é dolorida, a gente não pode negar isso. Né? Vamos falar sobre isso, olha só. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tá vendo? Que o desejo dele é que essa fé seja purificada e seja, então, confirmada, redunde em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo aparecer. Legal, cara, legal. Você estava falando das questões que envolvem o aprendizado, né? Que outros pontos você acha que a gente pode aprender nesse momento? Olha, eu tenho pensado sobre algumas outras coisas que eu ainda não ouvi muita gente falando, mas eu queria, de repente, despertar uma breve conversa sobre isso contigo e levantar conversas, assim, entre os nossos ouvintes. Por exemplo, me preocupa um pouco, Leclerc, como algumas pessoas parece que acham que o virtual substitui o presencial na íntegra. Eu tenho um pouco de preocupação com isso. Essa live aqui, ó, ela é bem encorajadora, tem que ser. Porque Deus providencia meios para a gente continuar testificando do Evangelho de Jesus, encorajando nossos irmãos na caminhada. Mas eu não posso dizer que isso aqui é tão bom quanto eu estar na presença do Leclerc no Rio de Janeiro. Eu não posso dizer isso. E eu sinto que o nosso mundo virtual, às vezes, quer oferecer alternativas equivalentes. É a pessoa que quer fazer um monte de programação na igreja, é a pessoa que quer fazer assim, tudo virtual, sem pensar que a gente tem que ter um tempo de lamento. Esse é um tempo de lamento, Leclerc. A gente tem que chorar e dizer, Senhor, até quando? Senhor, restaura a sorte do teu povo. Senhor, protege o teu povo. Essa tem que ser a nossa oração. E então eu só faço um alerta para as pessoas que nos ouvem, que, assim, façam bom uso da tecnologia. Isso é uma bênção, né? O fato da gente poder falar agora em tempo real e poder compartilhar isso com outras pessoas é um privilégio. Mas, veja, Deus deu outros instrumentos no passado. As cartas de Paulo eram os instrumentos para que Paulo encorajasse os irmãos. Só que ele diz nas cartas, eu muito desejo ver-vos e compartilhar algum dom espiritual. Percebe que ele sabe que a carta não substitui a sua presença. Não substitui. E é legal a gente aprender isso. Por quê? Eu quero que o povo de Deus aproveite bem os recursos tecnológicos, mas não digam que tá bom, ó, acho que a gente está se acostumando, tá? Eu espero que não, viu, Leclerc? Eu espero que a gente não se acostume. Eu espero que fique ruim até a hora que Deus nos permita voltar a se reunir. Eu vou te falar, isso que você colocou agora dá tanto debate, tanta história. Eu concordo com você.
para falar sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu não vou nem levantar essa bola para a gente não entrar nessa discussão, mas ao mesmo tempo que o distanciamento gera saudade no nosso coração, em outros casos o distanciamento pode gerar a consciência de que não há falta nenhuma, de que talvez Claro, aquela isso comunidade é ruim, aquela comunidade de fé não estava suprindo a minha fé. Eu estou aqui com medo, preocupado, tenso, estressado, não conheço a Bíblia, né? Não fui discipulado, não fui apacentado, e essa percepção. Então, isso dá um bom debate. Sem dúvida. Longo, da treta dessa. E eu estou, assim, semeando isso para levar o pessoal a refletir sobre como o nosso mundo ficou encharcado de alternativas virtuais, que tem, algumas são boas, mas elas nunca são substitutas da presença real. Nunca. E eu quero dar um exemplo disso, bonito da nossa teologia. Nós adoramos o nosso Salvador. Nós adoramos o nosso Salvador e todas as vezes que a gente o cultua, a gente crê que ele está conosco. Mas nada substitui a alegria que a gente vai ter no dia em que ele voltar, né, Cléber? Verdade. A volta dele vai ser, assim, apoteótica. E nós vamos nos alegrar de forma sem igual. Por quê? Porque não adianta eu dizer assim, Jesus não precisa voltar, o Senhor já está comigo espiritualmente, tá bom. Assim, a gente não pode falar isso. De jeito nenhum. É como se a gente estivesse voltando à teologia do Antigo Testamento, vivendo pela sombra, né? O virtual é a sombra de uma comunhão presencial. Mas como é que o Novo Testamento termina? O último capítulo da Bíblia. Maranata, vem Senhor Jesus. Isso aí. O nosso anseio tem que ser pela vinda de Cristo. Por quê? Porque a presença física é necessária. Ela é necessária. Então, que as nossas igrejas anseiem e orem pelo dia em que o Senhor vai nos permitir reunir de novo. Porque é para isso que a gente foi feito, né? Éber, você já falou aqui na live que o mal não é um problema só para os cristãos, o mal é um problema para a humanidade, né? Uhum. Então, já falou também que muitos textos bíblicos aqui são difíceis para nós de entender. Falamos sobre cosmovisão, falamos sobre influência das culturas pós-modernas, falamos sobre essa questão da tecnologia. E agora, assim, diante do fato concreto, que é o mal, a dor, a perda, inclusive eu acabei de saber de uma conhecida nossa aqui que faleceu, eu queria que você falasse como você tem lidado com a dor, que é real, não é uma ideia, como é que você tem falado, o que você tem falado para os irmãos da sua comunidade, do Brasil inteiro, de outros lugares do mundo, como eles devem lidar com esse mal nesse momento, como você tem apacentado nesse momento de dor? Tá, é uma boa pergunta e eu acho que o pastoreio, esse apacentar, ele precisa ser feito bem calcado na escritura. Então, eu acho que a gente precisa dar ciência de uma coisa que a gente já falou e uma segunda coisa que eu ainda não falei. A que eu já falei é que esse é um mundo repleto de dores. A gente não deve estranhar. Pedro fala isso na carta que eu mencionei há pouco, ele fala assim, não estranhem o fogo ardente da provação. Em outras palavras, o nosso mundo, ele tem isso. E ser cristão significa passar por dores, não significa ser isento de dores. O salmista, lá no famoso Salmo 73, aquele que ele fala assim, quase me resvalaram os pés quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Ele tem uma dificuldade de percepção. Asaf, ele tem uma dificuldade de percepção. Ele diz que a percepção dele mudou quando ele entrou no templo. E ele atinou com o fim desses homens, que vão receber o juízo de Deus. Mas só que ele está olhando ao redor e ele está vendo assim, a vida dele está boa, né? E assim, a minha está uma desgraça, então Deus não deve me amar, eu acho que não vale a pena ser crente. Quer dizer, esse tipo de teologia que ele desenvolveu, assim, é uma teologia baseada em vista e não em fé. E isso é porque, às vezes, o fiel, muitas vezes, luta para ser... descansar no Senhor mesmo em meio às dificuldades. Então vamos lembrar de um outro personagem bíblico que eu ainda não falei. Abacuque. Abacuque está sofrendo um tempo de imoralidade. Ele pede que Deus cuide da imoralidade em Judá. Deus fala, vou cuidar, vou mandar uma nação ímpia, amarga, impetuosa, chamada Babilônia. Eles vão arrasar com Judá e eu vou cuidar desse problema. E aí Abacuque fica doido, porque a resposta de Deus, o remédio é pior do que a doença. É mais amargo do que a doença, vamos dizer assim.
né? Porque Deus está anunciando o cativeiro babilônico. Só que no caminhar do pequeno livro de Abacuque, o que ele vai aprender acerca da presença desse Deus que é justo juiz, mas que diz que o justo viverá pela fé, é que no finalzinho ele diz assim, na passagem mais famosa de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, quer dizer, ainda que não haja gado nos campos, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, todavia eu me alegro no Senhor, porque o Senhor está conduzindo todas as coisas para o fim, que é bom para os seus fiéis. Então, esse tipo de descanso, ele é amadurecimento da fé. Então a primeira coisa que eu digo para quem está sofrendo é que a gente precisa aproveitar esse tempo para crescer na fé. Para crescer na fé, entendendo que esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo não é livre de dor. É um tempo com dor em que a gente vai aprender a se aproximar do Senhor em tempo de dor. Essa é a lição preciosa. A gente precisa aprender a aproximarmos-nos do Senhor em tempos de dor. Tá? Essa é a primeira lição. E quem ensina outra coisa, ensina um evangelho falso. Isso tem que ficar muito enfatizado. Falso, sem dúvida. Agora, a segunda lição, e eu acho que essa é linda e a gente não pode perdê-la de vista, é que nosso Deus não é indiferente à nossa dor. Porque ele enviou o seu filho para resolver o problema do mal. Verdade. Na verdade, o evangelho tem a ver com Jesus Cristo vindo, sofrendo o castigo da ira de Deus, para livrar os homens da pena que lhes é devida, e lhes dar novos céus e nova terra, onde o mal não será mais uma realidade. Então, diferente de outras religiões, Leclerc, em que os deuses estão lá em cima, fazendo pouco ou nada pelos seus seguidores, o nosso Deus desce. O nosso Deus que faz um de nós. E ele toma sobre si o mal, para que ele triunfe sobre ele. Então, o evangelho tem tudo a ver com o problema do mal e a gente precisa anunciar o evangelho todas as vezes que a dor nos bate, né? A gente precisa anunciar e ouvir esse evangelho, porque é assim que a gente é apacentado. Então, que coisa preciosa saber que a cruz e que o sepulcro vazio, eles têm tudo a ver com a minha dor, tudo a ver. Meu Deus não é um Deus impassível, isto é, que fica lá em cima e que não se importa com a minha dor. E o ter enviado o seu filho mostra o desejo dele de não só se identificar comigo. Vamos aproveitar, abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que gosta de falar de um Deus que sofre conosco, tal, mas é um Deus fraco, né? É um Deus que abraça você assim, ó, e chora com você, dá aquele abraço assim, faz, ô Leclerc, chora aqui e tal, mas é um Deus fraco, um Deus que não pode, um Deus que não sabe que a Covid vem, como você alertou no começo. Eu não quero um Deus assim. E um Deus assim não é conforto. Um Deus assim, eu não preciso, sabe por quê? Eu ligo pro Leclerc, ele chora comigo também. Eu não preciso de Deus. Então, porque eu tenho o Leclerc, sabe? Esse ponto também é legal. A gente tem amigos. A gente não precisa de só um amigo. A gente precisa de um redentor, de um salvador. A gente tem, vou pegar esse ponto aí, só para não perder a fala, a gente tem também um caminho muito humanista, né, muito humanizado. A Bíblia fala de um Deus encarnado, mas a gente tem uma pregação de um Deus tão humanizado que às vezes é mais fraco do que a gente. Né? Isso! Vezes, como essa coisa da empatia, né? Como se a grande virtude de Jesus fosse sentar do nosso lado e chorar. Sabe, se Jesus só sentasse do lado de Maria e de Marta e chorasse com elas no sepulcro de Lázaro, olha, Jesus não, então assim, Jesus não seria nada encantador. A boa nova é que ele diz para Maria que eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? Aí ele vai mostrar ali, na ressurreição de Lázaro, um antegosto do que vai acontecer no porvir. Quer dizer, ele é o nosso consolo, porque ele não é só o Deus que chora conosco. Legal, cara. Ele chamará o nosso nome também, Helder. Meu nome é mais difícil que o seu, mas ele vai chamar, nós vamos sair do sepulcro também, igual lá. É isso mesmo, cara. Ele vai dizer, Leclerc, vive. Né? Vive, saia. Isso vai ser lindo, isso vai mostrar o poder de quem é autor da vida. Então, você tocou muitos pontos legais. É importante a gente estimular os nossos irmãos que nos ouvem a cultivar um Deus que não é indiferente para o mal, mas o que ele faz não é só chorar com a gente.
Ele não é um Deus só de emoções, como você bem destacou, humanizado, como você destacou. Ele é um poderoso Redentor. Eu tenho um Deus que sabe se rebaixar e sofrer com contrito e abatido, mas ele também é alto e sublime. Ele consegue me tirar desse buraco. Deus é as duas coisas, né? Ele se abate comigo, mas ele é alto e sublime. Inclusive, já que você citou o versículo começa com eu, Senhor, mas também habito, não é o contrário, né? Primeiro ele é Deus pra caramba, e mesmo assim ele se compadece com o homem. Isso é lindo, porque eu não posso ter só metade desse Deus. Ele não conforta, né? Um Deus que fica lá em cima e não se identifica comigo é um Deus assim, insensível. Mas um Deus que só se rebaixa e não tá lá em cima é um Deus impotente. Eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero nenhum dos dois. Agora, você citou o Salmo 73, né, que é um salmo que... Eu acho que o Salmo 73 resume um pouco da crise de todos... Resume um pouco a crise de todos os líderes e homens e mulheres de Deus na Bíblia com os quais nós nos identificamos. Porque todo mundo que trabalha para Deus, em algum momento, tem crise com Deus. Não tem ninguém bem com Deus. Toda vez que Deus revela o seu plano de forma clara, está todo mundo meio que surtando, exatamente o que você falou no início da live, porque a nossa visão do que Deus está fazendo é sempre limitada. Então, como a gente não entende... E aí o Salmo 73, ele vai falar sobre a transcendência. Foi o que você falou, o cara entrou no templo, né? Então ele teve uma contemplação transcendente. E essa coisa do porvir, você acha que a gente precisa voltar a falar sobre isso, Éder? Volta de Cristo, sem dúvida. Ressurreição. Esse assunto sumiu dos nossos púlpitos, né? A gente, ressurreição parece que é pregação só de Páscoa e não é mais de domingo nenhum. Errado. Exatamente. A gente não tem falado de coisas do porvir, mas não é só para a gente discutir questões teológicas, é trazer o descanso que essas realidades trazem para o presente. Olha, o consolo. Paulo falou sobre um dos capítulos mais queridos da Bíblia para muita gente, é Romanos 8. Romanos 8, ele fala dos nossos gemidos, ele fala das coisas do presente não podem ser comparadas àquelas que Deus vai revelar, e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas por quê? Porque ele lança os nossos olhos para aquilo que está lá na frente, né? Então Paulo sabe confortar-nos com a perspectiva do porvir. E a gente precisa resgatar isso. Eu acho que a gente tem ensinado pouco isso. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é errado em termos de apacentar, de pastoreio, como você me chamou. É quando a pessoa quer ir no leito de quem está enfermo, vamos pensar assim, em Covid, ou qualquer coisa do tipo assim, de talvez não pode chegar lá por causa da contaminação, mas ele faz uma ligação e diz assim, irmão, vamos orar, Deus vai cuidar e Deus vai sarar. Eu sei que ele quer bem. E a gente pode orar para que Deus seja misericordioso e cure. A questão é que essa não é a maior consolação. Esse não é o grande conforto. Sabe por quê? Covid pode passar, outras dores virão. O nosso grande conforto é aquilo que é permanente, não é aquilo que é passageiro. Então é isso que a gente precisa aprender. Então, essa percepção do porvir, da ressurreição, a gente tem que resgatar isso, Leclerc. Senão a gente está perdendo a beleza do evangelho que consuma todas as coisas. E você falou do maniqueísmo e do dualismo do evangelicalismo brasileiro, né? Caramba, o Apocalipse, por exemplo, que para mim é o melhor livro da Bíblia, porque é o spoiler de Deus. Toda vez que eu estou em crise, eu vou lá ler Apocalipse, porque eu sei como é que a história termina. Eu me lembro de como a história vai terminar, apesar de toda a vivência difícil que a gente tem. Mas olha como o evangelicalismo transformou o Apocalipse num livro confuso, perdido, numa batalha sem fim, onde parece que Deus está precisando da nossa ajuda para vencer o inimigo, sabe-se lá de onde ele vem. Como se fosse uma HQ. Né? E as escrituras não são uma HQ. Né? Elas são uma revelação inspirada. E isso que você falou é muito legal. Precisamos voltar à leitura do Apocalipse, à pregação da revelação, né? Que é exatamente o que trouxe o consolo ao coração de João, que a perspectiva do primeiro século, naquele momento, né, era de derrota total. De que o povo de Deus estava sendo massacrado no governo romano, tão mão de ferro. Né? Então o Apocalipse é uma visão de triunfo e uma visão de consolo para quem está abatido. Agora, deixa eu dar uma dica para quem nos ouve, Leclerc.
na verdade, o Novo Testamento inteiro tem uma perspectiva escatológica. Ele ensina a gente a olhar para frente, porque a história tem uma consumação. Então, se a gente aprender isso, eu acho que a gente vai aprender a tirar mais consolo e conforto das Escrituras para momentos como esse que a gente está vivendo. Legal. Heber, assim, eu poderia ficar conversando com você aqui 18 horas, mas a live vai acabar já. Então, como esse assunto é um assunto muito intenso, né? Mexe com muitos valores e mexe com muitas questões religiosas, de fé, de cosmovisão, eu queria que você, nesses últimos minutos da live, indicasse para a turma o que eles podem ler, os livros que eles podem ler, onde eles podem acessar mais conteúdo, falando inclusive do seu livro, porque você tem um livro que fala sobre isso. Então, vai lá, vou falar um pouquinho dos meus livros, mas tem muita coisa por aí, né? O primeiro livro que eu escrevi é uma série de pregações sobre o livro do profeta Abacuque. E o livro chama Triunfo da Fé, mas diferente do que a gente pensa, do que algumas pessoas podem pensar, não tem a ver com a fé neopentecostal, né? Tem a ver triunfalismo. Não é triunfalismo. Não é triunfalismo, é um triunfo genuíno de quem espera a consumação de todas as coisas. Então, é uma exposição do livro de Abacuque, que é publicado pela editora Fiel, e tem esse título, Triunfo da Fé, e lida com o problema do mal. Então, algumas das coisas que a gente falou aqui estão lá no livro, e outras coisas mais que a gente não teve tempo de falar, é óbvio. Não é um livro grande, então quem quiser ler e meditar é um tempo bom para a gente refletir. Eu tenho dito uma coisa para as pessoas que eu aprendi ao longo da minha vida cristã, e às vezes isso fica mais vívido, que é assim, Leclerc, tem certos episódios na nossa vida que nos sensibilizam para ler as escrituras de uma outra forma. Parece que assim, Deus faz assim, ó, abre a nossa visão. Isso sim é avivamento, né, cara? Não é legal? Então, assim, tem pessoas que agora na Covid estão dizendo assim, pastor, eu estou pensando nessas coisas, estou crescendo, estou aprendendo tanta coisa. E eu falo assim, amém, né? Louvado seja Deus, não pela Covid, mas pelo que ela traz. Pela maneira como ela nos sensibiliza para enxergar certas coisas que antes a gente não via. Então, fica um estímulo aí para as pessoas lerem. Então, chama-se Triunfo da Fé, lidando com o problema do mal. E é essa exposição de Abacuque. Esse é o primeiro livro. E um outro livro que eu trato um pouco disso, não é sobre isso, mas tem a ver com a nossa discussão, é o último livro que a Fiel lançou, que é Amando a Deus no Mundo, que é, na verdade, uma introdução à cosmovisão bíblica reformada, que eu exponho, baseado no livro de Daniel. Daniel também tem muitos embates com pagãos, e está tentando viver nesse mundo mal, cheio de problemas de mal, né? E Deus dá a ele visões maravilhosas, confortadoras. Então, algumas das coisas que eu falei aqui também estão lá no livro, chama-se Amando a Deus no Mundo, publicado pela editora Fiel. Então, são dois livros que eu tive o privilégio de publicar e que tratam um pouco disso, né? Mas tem muita coisa legal, Leclerc. Eu estava lendo, por exemplo, hoje, um pedacinho do livro do Sproul chamado A Mão Invisível. É esse aqui, ó. É um livro que, A Mão Invisível, é um livro que fala sobre a providência de Deus, como Deus é o condutor, é o governador dessa história, e a gente não enxerga, mas como é importante a gente crer nisso. Tem muitos livros legais que falam sobre a providência de Deus. Meu pai escreveu um livrão desse tamanho sobre a providência de Deus. Né? Verdade. Tem muito livro confortador sobre nesse tempo. O que eu quero estimular as pessoas a fazerem é não desperdiçarem esse tempo. Fazer um esforço para estudar as Escrituras e estudar alguns temas das Escrituras que podem ser encorajadores e promover crescimento espiritual. Não desperdiçar esse tempo. Não é um tempo fácil. Eu sei que tem os desafios de trabalhar em casa, alguns estão sofrendo com home office, eu sei disso. Mas tirar um tempinho para estudar mais as Escrituras e estudar aquilo que vai fazer a gente crescer espiritualmente. Essa é a minha sugestão. Legal. E fala de novo do curso, que você vai dar agora 100% à distância. Então, na verdade, esse é um curso para alunos do Andrew Jumper. Quem tiver interesse em fazer vai ter que se inscrever como aluno ouvinte, né? Então pode entrar lá e procurar informações. O site do Andrew Jumper é cpaj.mackenzie.br. Então, se procurar Andrew Jumper na internet, no Google, vai achar o site. E eu vou dar um curso agora na primeira semana de junho sobre a doutrina da providência. Então, a gente vai lidar, inclusive, com essas questões do problema do mal. Legal.
Para quem não sabe, né, o Weber, tem um monte de gente aqui mandando abraço para você do Brasil inteiro. Legal. Não dá para responder. O pessoal está perguntando aqui qual o nome do livro do seu pai. O livro do meu pai chama-se A Providência e Sua Realização Histórica. Então, é publicado pela Editora Cultura Cristã. Então, entra no site da Editora Cultura Cristã, procure Heber Carlos de Campos, lá vai ter alguns livros, e dentre eles um livro sobre a Providência. Olha, se eu pudesse indicar eu sei que eu sou preconceituoso ao fazer essa indicação, mas se tiver que indicar um livro sobre Providência, tem que ser o livro do pai. Porque ele falou bastante coisa e ele é muito bíblico. Ele não discute coisas assim de forma teórica ou assim, árida. É muito bíblico, ele vai expondo textos, ele vai mostrando textos bíblicos, convencendo as pessoas através do ensino da Escritura. Isso é que é bom. Legal. Então, Heber, primeiro, quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. O pessoal está dizendo aqui, Heber é brabo. Aí, serve para os dois, né? Pai e filho. Quero te agradecer muito, porque você é uma pessoa muito especial, porque eu tenho um profundo carinho e admiração, principalmente por essa habilidade que você tem de explicar tudo com assuntos complexos com tanta clareza, sabe? Isso é muito legal, sem contar que você é um cara piedoso, você não está aqui, né, vomitando teologia, você está falando o tempo todo de inspiração, de vida eterna, e acho que nunca foi tão necessário se falar disso. Então eu quero aproveitar para convidar todo mundo que está nessa live para seguir o nosso canal. Nós temos um canal de ensino bíblico e teológico que é gratuito, 100% gratuito. Está no YouTube, youtube.com/Oficina da Palavra. Essa live que nós estamos fazendo agora vai ficar lá. E lá tem outras lives. Legal. Tem com Paulo César, tem com Azaf. Fizemos uma live com Azaf, sensacional. Temos com Helder Cardim, um monte de gente boa falando do mesmo tema. Então, acesse, inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber essas programações e nos ajude a divulgar. Porque quanto mais a gente espalhar a boa teologia e bom ensinamento, mais a gente ajuda esses irmãos que vivem com essa dificuldade. Obrigado, Helder. Obrigado mesmo. Nada, querido. Prazer falar contigo, Leclerc. Deus abençoe vocês aí, os guarde do mal. Obrigado. De novo, vai ficar no canal youtube.com/Oficina da Palavra. Inscrevam-se, sigam e curtam. Vamos ver se a gente consegue marcar outra, né, Heber? Vamos tentar. Se Deus quiser. Valeu. Um abraço, querido. Obrigado. Um abraço.